A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 3. Diz assim: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Que maravilha de verso! Quando o povo de Israel se encontrava no deserto e comia do maná, Paulo chama aquele maná de um manjar espiritual. No verso de número 4, diz assim: e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então nós temos aqui, olha, manjar espiritual, bebida espiritual, pedra espiritual. Romanos capítulo 1, verso 11, quando Paulo escreveu à igreja de Roma, Paulo diz: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Manjar espiritual, bebida espiritual, pedra espiritual, dom espiritual. Que mais nós temos? Romanos 7,14, o apóstolo Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. A lei é espiritual. Também 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 15, fala que o homem é espiritual, o homem que tem o Espírito de Deus. Diz aqui, olha, 1 Coríntios 2,15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem espiritual. Temos também 1 Coríntios 15:44, o corpo espiritual, que será o nosso corpo ressurreto. 1 Coríntios 15:44 está escrito: semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. E se há corpo animal, há também corpo espiritual. Efésios 5:19 nos fala de cântico espiritual. Efésios capítulo 5, versículo de número 19. Vamos ler Efésios 5:19. Está escrito assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cântico espiritual. Também Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais, porque não temos que lutar com carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Também lemos em Colossenses 1:9 de inteligência espiritual. Colossenses 1:9, por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. 1 Pedro 2,5 nos fala de casa espiritual que somos nós. Está escrito: vós também, com pedra viva, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha só, casa espiritual, sacrifício espiritual. Como é bom nós buscarmos as coisas espirituais. 12 coisas espirituais. Primeiro, manjar espiritual. Segundo, bebida espiritual. Terceiro, pedra espiritual. Quarto, dom espiritual. Quinto, lei é espiritual. Sexto, homem espiritual. Sétimo, corpo espiritual. Oitavo, cântico espiritual. Nono, hostes espiritual. Décimo, inteligência espiritual. 11º, casa espiritual. 12º, sacrifício espiritual. Amém? Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. E ali você clica no playlist e você vai achar um comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini. Um comentário bíblico para você no seu canal do YouTube. PR Eugênio Piacentini.